Bem, pessoal, vamos lá. Nessa aula, eu tenho como objetivo ensinar você, empresário, ou você, que é uma pessoa que precisa ajustar o seu processo de vendas e o seu processo de marketing, quais são os principais pontos, quais são os gargalos que você pode encontrar no meio do caminho. E é claro, eu vou te dar algumas soluções para que você hoje já consiga aplicar e fazer diferente no seu processo de vendas. De repente, o seu faturamento hoje, ele não está como deveria estar porque você está errando em pequenos processos, em pequenos itens que você nunca enxergou. Essa aula, eu tenho que falar, vai ser um pouco comprida, então se você está hoje no Instagram e clicou por acaso, eu quero que você reserve um tempo melhor para que você consiga entender e aplicar isto no seu negócio, na sua vida, enfim, nas estratégias de um negócio que você pode ter em mãos, certo? Eu separei aqui alguns slides e eu quero que fique bem organizado para que você entenda do absoluto zero o que eu estou falando, certo? Bom, vamos falar hoje sobre a estruturação de marketing e vendas empresarial, tá? Primeiramente, eu quero que você entenda que tudo se resume a um funil. Então, as suas vendas, ela depende de um funil. Pessoas que nunca te viram, elas vão te conhecer, vão gostar e vão querer comprar. Coloquei bem aqui no meio, então, representando aqui as pessoas em cima. Elas nunca te viram, elas conhecem sua marca, sua empresa, seu produto, seu serviço. E por fim elas chegam até você ali embaixo, até o seu produto, até a sua empresa. A sua contratação, a sua equipe, tanto de vendas, área financeira, área comercial, o RH, o seu time, enfim, também se resume a um funil. Pessoas que não conheciam o seu produto, a sua empresa, a sua proposta, elas conhecem, elas entram ali em um funil de contratação e por fim elas ficam com você. O seu aprendizado, tá? Então você também não conhecia muitas coisas, começa a conhecer e tudo isso agrega em você um aprendizado. Você também passa por um funil. É basicamente falar que você há 10 anos atrás não conhecia tudo o que você conhece hoje e hoje você conhece porque você passou por um funil, tá? De aprendizado. O seu marketing também passa por um funil, tá? Então, hoje, as suas estratégias que podem estar alocadas nas mídias online ou nas mídias offline, elas também representam um funil. Então, tudo que você coloca ali mostra uma face da sua empresa, uma versão da sua empresa, que quando as pessoas conhecem, elas caem nesse funil e por conta do marketing elas conhecem uma outra versão da sua empresa. Seria basicamente você, por conta de um vídeo, mostrar que você existe, mas por um outro motivo as pessoas chegarem nesse funil e elas, através dele, vão querer comprar de você. Os investimentos que você faz na sua empresa também se resumem ao funil. Então você coloca muito dinheiro ali ou pouco dinheiro e por conta desse funil você vai multiplicar ou vai dividir o seu dinheiro. Em resumo, entra muito dinheiro e pode sair pouco ou vice-versa, tá? Você pode fazer um funil invertido, onde você coloca pouco dinheiro nesse funil e entra de volta muito dinheiro, tá? Retorna muito dinheiro para a sua empresa. E o seu futuro também se resume a um funil. Quem você é hoje vai multiplicar quem você vai ser daqui a um tempo. Mas essa multiplicação depende do que você coloca nesse funil, que ao final das contas é o que? O seu conhecimento, tá? Quanto mais você aprende, quanto mais você conhece nesse caminho, melhor você fica e automaticamente você multiplica e você se torna alguém muito melhor no futuro, tá? Eu quero que você entenda esse conceito de funil, porque vai ser justamente esse conceito de funil que vai transformar a sua empresa, tá? Bom, quem eu sou? Eu sou o Victor dos Santos, tá? Prazer. Eu tenho 32 anos. Eu já atendi
com o marketing estratégico mais de 35 empresas que precisavam de algo muito simples. O quê? Eu quero que pessoas novas conheçam aquilo que eu ofereço, porque através desse conhecimento eu posso oferecer para elas o meu produto, o meu serviço, e automaticamente eu consigo faturar muito mais. Então, qual que é a visão aqui? Eu quero divulgar quem eu sou, eu quero divulgar a minha empresa e através dessa divulgação eu quero vender mais. Simples. Gasto tanto nessa parte do funil, retorna muito mais na outra parte do funil. Tá? Em resumo, é isso que se aplica o marketing estratégico. Mas qual que é a grande questão? Após atender 35 empresas, eu percebi que muitas pessoas não erram só no começo. Elas não erram somente ali no marketing. Elas erram também em outros detalhes no seu processo de marketing e também no processo de vendas. E é justamente por isso que eu abri um perfil no Instagram para ensinar essas empresas como que elas podem ajustar esses detalhes. E eu descobri que muitas empresas não conhecem nem um pouco dos detalhes que elas deveriam conhecer para ajustar isto, tá? Bom, uma pergunta para você. Eu devo ter aqui hoje três tipos de pessoas me assistindo, vendo essa aula aqui gratuita. A primeira pessoa é a pessoa que quer ser uma estrategista de marketing, é a pessoa que quer conhecer o que eu sei para que elas possam aplicar esse conhecimento em outras empresas, tá? Então você está se tornando um aluno do meu conhecimento. E também tenho dois tipos de pessoas, que são duas empresas conhecidas como B2B, que é uma empresa que atende uma outra empresa. Então, um resumo e uma explicação muito fácil é que eu sou uma empresa que fabrica equipamentos de academia e eu vendo para uma academia. Então, eu tenho um CNPJ e eu vendo para um outro CNPJ. Eu sou um B2B, business to business, tá? Então, é isto que significa o B2B. Você é uma empresa e vende e atende uma outra empresa. E eu também posso ter aqui uma outra pessoa, que é um outro perfil de empresa, que é o B2C, que é uma empresa que vende para um consumidor final. Então eu tenho uma escola de cursos e eu ensino às pessoas o que a minha escola vende, tá? Então vendo o curso de informática, eu ensino as pessoas que são CPFs a aprender informática. Então eu sou B2C, Business to Consumer, tá? Muito simples. Então eu tenho aqui três tipos de pessoas que querem aprender uma organização do processo de vendas para a sua empresa. Muito simples, tá? Agora eu vou passar um slide, por quê? Porque eu quero que você se faça essas 4 perguntas. Eu preciso que você se alinhe exatamente aonde eu estou, porque eu quero que essa aula seja muito produtiva e aplicável na sua empresa, a ponto de que você acerte se é para você ou se não é para você. Vou dar um exemplo. Essa aula tem o objetivo de te ensinar o processo de vendas. Mas a Dona Maria, que começou ontem a vender coxinhas na sua garagem, ela tem que ter um processo de vendas? Sendo que ela é a única gestora do comércio? De repente, não. Mas se ela tem uma visão de futuro de expandir esse negócio e ter um time de vendas, vai servir totalmente para ela. Algumas pessoas, elas podem não se enquadrar no que eu vou ensinar, mas nada impede que no futuro ela não se enquadre, tá? Ela se enquadre, aliás. Então, eu quero que você faça essas 4 perguntas, porque dependendo da resposta, isso vai ser justamente o que você precisa para a sua empresa, tá? Bom, primeira pergunta, quantos funcionários tem na sua empresa? Então, se você hoje é uma B2B, uma empresa que vende para uma outra empresa, é muito normal que você tenha mais do que um funcionário, porque depende de processos, depende de que você emita notas fiscais, que você tenha um time que faça o volume das suas vendas. Qual é o faturamento? Então aqui nós conseguimos facilmente diferenciar uma empresa de uma outra empresa. A dona Maria, que eu acabei de dar o exemplo para vocês, ela tem um faturamento ali de até R$2.000 por mês.
com muito esforço, R$ 3.000 por mês. E o que acontece? Com esse faturamento, a Dona Maria consegue contratar uma equipe de vendas? Ela consegue contratar um RH? Ela nem precisa, aliás. Mas quando você fala que ali na sua empresa você tem um faturamento acima de R$ 20.000, de R$ 30.000, você tem uma demanda grande de atender um público. Então, de repente, você não dá conta sozinho e você tem uma equipe por detrás disso. E um dos pontos muito importantes aqui é que você tendo um faturamento acima de R$ 30.000, você já consegue ali olhar algumas coisas que outras empresas não olham. Como, por exemplo, poxa, eu tenho esse faturamento, mas eu gasto com funcionários R$ 15.000, eu pago imposto, eu pago aluguel, eu pago produtos, eu tenho que ter a minha margem do meu salário, que é o Prolabore. Então você percebe que a sua visão muda bastante. E você tenta fazer duas coisas na sua empresa para você ajustar o que acontece. Você ajusta o que você gasta. Então, se eu diminuo as minhas despesas, sobra mais dinheiro no final do mês. Mas com o mercado brasileiro do jeito que está, você percebe que essa não é a melhor solução. Porque todos os dias as contas só aumentam. A conta de água aumenta, a conta de energia aumenta, os produtos aumentam. Então, você tira hoje de salário, você sendo uma empresa B2B ou B2C, você pega os seus R$ 5.000. O que você gasta hoje no mercado brasileiro não vai ser o mesmo que você vai gastar daqui 12 meses. O seu Prolabore vai ter que aumentar para que você consiga manter o seu padrão de vida. Ou você aumenta o seu Prolabore, ou você diminui o seu padrão de vida. E você percebe que, então, cortar os gastos não é uma opção inteligente. Como que você vai cortar gastos se tudo no mercado brasileiro só aumenta? Inclusive o salário dos seus funcionários. Então, a outra opção que você vai ter aqui é vender mais. E é justamente isto que eu quero abordar com vocês: vendas. Quando você fala em vender mais, você pode aumentar o seu faturamento. Mas como que você vende mais tendo hoje o mesmo produto, a mesma quantia de vendedores e o mesmo processo? Não é possível. Então nós temos que ajustar alguns pontos ali no processo de vendas para que você consiga essa autonomia. Terceira pergunta: quantos vendedores você possui hoje? Porque justamente essa resposta, ela vai ajudar você no próximo slide que eu vou passar. Vamos falar aqui de um processo de vendas. Mas por que eu vou aplicar um processo de vendas, sendo que eu só tenho uma pessoa no time de vendas? De repente, essa é a sua visão hoje, que pode ser até um pouco limitada, mas seria muito mais válido eu ajustar meu processo de vendas se eu tiver uma equipe de vendedores. Então, saber quantos vendedores você tem pode mudar totalmente a sua concepção do próximo slide. E qual a sua meta financeira? Tá? Nós temos hoje um mercado muito atrativo. Abrir empresas é algo muito interessante, né? A pessoa sai do CLT, ela quer ter ali o seu próprio negócio, ela quer empreender, mas se ela só fizer isso e ganhar um valor fixo e se contentar com isso, ela não vai crescer. Então, a pergunta mais ambiciosa aqui é: qual a sua meta financeira? Hoje você fatura 50 mil, fatura 100 mil reais, tá, mas e daqui 10 anos, você quer ser a mesma pessoa, a mesma empresa, naquele mesmo galpão, naquela mesma sala de aluguel, com os mesmos 3 vendedores? Qual a sua meta financeira? Então, agora que eu passei para vocês uma visão completa do que vocês têm que pensar sobre o seu negócio e você tem que se identificar com essas 4 perguntas, nós podemos ir para o próximo slide, que eu confesso que para muitas pessoas aqui pode ser um divisor de águas, para outras pessoas pode ser algo muito estranho, muito novo, tá? Bom, temos aqui uma estrutura de fluxo de vendas. Eu quero que você preste aqui muita atenção, porque temos dados aqui, dados médios que realmente existem nas empresas. Dados reais que as empresas sofrem
que as empresas passam hoje em dia. Isso aqui é um pipeline, é um fluxo de vendas. O que acontece? Você hoje tem uma empresa, tá? Os seus clientes, eles aparecem de algum lugar. Vou tentar falar de uma forma que todos aqui consigam enxergar o cenário. Então você consegue clientes por indicação. Você acabou de abrir uma empresa, seus amigos indicaram, seus familiares indicaram alguns clientes. Você percebe que com o passar do tempo você tem que fazer o quê? Você tem que ampliar. Você precisa simplesmente alcançar mais pessoas. E a primeira coisa que as pessoas fazem é: eu tenho que fazer campanhas, eu tenho que fazer anúncios, eu tenho que ter um Instagram, eu tenho que ter um site, eu tenho que ter um Facebook, eu tenho que ter um canal de comunicação para que as pessoas saibam que, primeiro, eu existo, segundo, eu não somente existo, mas eu vendo algo, e terceiro, eu não somente vendo algo, mas como o que eu vendo é muito bom, é muito importante, tá? Então, com base nisso, as pessoas sabem que o que você tem é relevante, elas vão querer comprar de você. Mas você tem que ter o quê? Um canal de comunicação. E para que isso aconteça, as pessoas investem no marketing, tá? Então, a primeira etapa aqui é o marketing, é a captação, tá? Aliás, o SDR aqui embaixo, que eu vou explicar para vocês o que é, não faz essa função. Quem faz a função é a captação, é o marketing, é a pessoa que faz ali as campanhas, que gerencia seu Facebook, o seu Instagram, o seu Google, enfim. Você tem uma equipe e essa equipe vai lá e cuida para você da captação. Tá? De repente você nem tem essa captação, essa equipe de marketing, mas saiba que é assim que as empresas fazem. Você tem que ter alguém que faz as campanhas para captar os contatos. E essa pessoa e essa empresa, ela faz o quê? Cria as campanhas para você. Após a criação das campanhas, digamos que nesse mês vieram 1000 pessoas interessadas no seu produto, no seu serviço. Eu quero que você abra muito bem os olhos para as outras etapas que eu vou comentar. Por quê? Porque justamente aqui, por não ter esses dados, você pode estar cobrando do seu marketing algo que não depende somente dele. Você está errando em processos e por esse erro você não está conseguindo fazer as vendas que você tem que fazer. Na segunda etapa, que é bem aqui, onde temos de 90% a 100%, é onde entra o SDR. É a função dessa pessoa, desse pré-vendedor, tá? Você pode converter nesse momento o SDR para um pré-vendedor. É a pessoa que está alinhando se os contatos que chegam para você possuem interesse no que você tem. É muito normal, por exemplo, tá? Você fazer uma campanha de marketing e aparecerem curiosos. E como é que você vai filtrar isto? Simples, você vai falar com as pessoas. Mas a grande questão é que 100%, tá? O cenário ideal é que 100% dos contatos que chegaram do marketing, eles recebam uma tentativa de contato. Não quer dizer que todos vão atender, mas o seu SDR, o seu pré-vendedor tem que tentar falar com todos. Então, chegaram 1000 contatos, ele vai fazer 1000 ligações, tá? Ele vai trabalhar com todos os contatos que chegaram na base. Ali está de 90% a 100%, tá? Eu estou sempre usando ali mais ou menos o valor que está mínimo. Então 90% tem que ser trabalhado. A terceira etapa, o vendedor consegue falar ali com algumas pessoas, tá? E ele descobre que de 20% a 40% tem interesse na proposta. Então vou usar aqui um exemplo prático. Você vende pneus e você fez um anúncio para troca de pneus na região de São Paulo e o seu pré-vendedor, tá? É um vendedor muito mais light, muito mais leve, ele está verificando o interesse da sua base de 1000 contatos que chegaram e ele descobre que de 20% a 40% tem sim interesse na proposta do seu anúncio, da sua campanha. A sua proposta foi simplesmente a seguinte: você falou que tem steps baratos, pronto. E de 20% a 40%
né, que ali está escrito 200 leads dos 1000, eles sim têm interesse no que você ofereceu. Então perceba que temos aqui uma perca, tá, de 800 contatos, ou seja, dos 1000, vários não atenderam, vários eram curiosos, só queriam saber de preço, vários não estão ali na sua segmentação, ou seja, não é o seu perfil ideal, mas ainda assim 200 pessoas falam, ah, legal, é isto que eu estava procurando, eu estou então interessado no que você falou. E o que acontece? Em alguns processos de venda B2C, que você tem que falar com algumas empresas, ou ainda B2B, B2C, quer dizer, você tem que... Deixa eu consertar aqui. Então, em B2B, você fala com as empresas e B2C, você fala com o consumidor. Você precisa de agendar uma conversa um pouco mais próxima. Então, você marca uma visita com o cliente, você marca uma chamada online com o seu cliente, justamente para que você consiga essa proximidade e esmiuçar, detalhar o seu serviço. Porque você concorda que um pneu pode ser muito bem R$100, 200, 300 reais, 400 reais. É uma venda que o cara precisa, ele compra. Mas em alguns momentos a sua venda é um curso de R$5.000. É uma mentoria de R$10.000. É um carro, é uma casa. Então o que você faz? Você convida a pessoa para falar com você mais proximamente, mais aproximadamente, né, é o correto. E quando você faz isso, o que acontece? A pessoa ela tem que ser filtrada. Então, das 200 pessoas que falaram, ah, legal, é o que eu quero, é o que eu tenho interesse, se o seu produto for muito caro, for um ticket maior, né, um preço muito maior, vai ter uma redução de pessoas que vão querer seguir com você. Então, 20% daquelas 200 pessoas interessadas, elas vão sim agendar uma reunião com você. Então, você tem um curso ali de inglês, você tem ali um carro para vender, tem uma casa para vender, um apartamento, ou seja, um produto muito mais caro. Você marca ali com 20 pessoas uma reunião. Mas na próxima etapa, você já percebe aqui que já muda o tipo de vendedor. Somente de 70% a 85% das pessoas comparecem na reunião. Então, 20 pessoas você marcou na sua agenda, no seu Google Agenda, enfim, no seu calendário. Você marcou as datas para fazer a reunião, mas das 20 pessoas, somente 14 chegaram até você. E o que acontece? Você vai ali e troca a pessoa que vai fazer essa reunião. Então, até o momento, eu tenho ali um tipo de vendedor, que é o pré-vendedor. O que ele faz? Ele simplesmente fala com o cliente, pergunta do interesse, ele incentiva a pessoa, ele tem também a função de aquecer o seu contato, o seu lead. E quando chega depois do agendamento, ele fala, ó, então eu te marquei aqui uma reunião, uma visita, e quem vai te atender vai ser o Jefferson, vai ser a Jennifer, tá? Ela vai ser a pessoa que vai te detalhar muito mais sobre o produto, sobre o serviço. Então, essa pessoa, que é um vendedor sênior, nós chamamos de closer, tá? É a pessoa que vai estar ali com você na reunião para o fechamento. É a pessoa que tem que ter mais técnica, que tem que ter muito mais argumentos e automaticamente é o tipo de vendedor que vai ganhar uma comissão mais robusta. Sem esse vendedor, você não vai conseguir fechar, por exemplo, com mais facilidade com o seu cliente. E ali, então, 14 pessoas compareceram na reunião. Então, o closer vai lá, essa reunião tem cerca de 30 minutos a 1 hora, e ele faz ali toda aquela parte da persuasão e, é claro, mostrar para o cliente o porquê que ele deve comprar, quebrar objeções do cliente e, obviamente, nem todos que comparecem na reunião, eles vão querer essa proposta, eles vão gostar dessa proposta e justamente por isso que poucas pessoas vão acabar saindo dali com uma proposta enviada. Então, dos 14 que chegaram ali, 7 pessoas, elas foram e receberam uma proposta enviada. E esse closer,
ele vai estar em contato ali com aquele cliente. Perceba que a intimidade maior vai ser com o closer e não com o SDR, tá? E por fim, ele vai mandar essa proposta para 7 pessoas. Das 7 pessoas, temos ali uma perca, porque nem todos que vão chegar na hora do vamos ver vão assinar o contrato, porque depende de uma outra área de repente. Então vai chegar no financeiro o contrato para ser assinado, para ser pago, porque um contrato muitas das vezes tem um ato, tem uma entrada. E dos 7 leads, somente 2 fecham esse contrato assinado. Então perceba que temos aqui, eu quero que você olhe de 2 formas diferentes. Deixa eu ver se tem um lápis aqui. Laser, ó. Aqui em cima nós temos os leads que estão chegando no topo e saindo no fundo do funil, aquele funil que conversamos aqui, certo? E temos ali embaixo também o seu funil de contratação, SDR, closer e financeiro. Então as pessoas elas começam a se estreitar ali. Perceba que você precisa, nesse fluxo de vendas todo, primeiro, acertar o marketing, a forma que você faz contato, a forma que você apresenta a sua reunião, a sua visita para esse cliente e como que você modela o seu contrato para que ele seja viável para o seu, para o seu cliente. Por quê? Qual que é a maior objeção que as empresas têm hoje em vendas? Não é somente o preço, mas é o que ela oferece. E muitas das vezes não é nem o que ela oferece, é a forma que ela oferece. Então perceba que você pode estar perdendo vendas por não acertar nessas etapas em específico, tá? Muitas empresas param meio aqui no começo, ó, na captação. Poxa, eu não tenho nem como captar clientes, como que eu vou vender para eles? Porque se você não tiver uma captação, se todo mês você não conseguir um fluxo alto de pessoas interessadas no que você tem a oferecer, perceba que não adianta você ter um time de vendas ali parado esperando que isso aconteça. Então tem uma mudança aqui muito grande que as empresas têm que fazer, que primeiro é a conscientização que esse processo existe, então esse é um ponto muito importante. Depois que elas têm consciência que existe esse processo, elas têm que simplesmente fazer o quê? Aplicar. Depois que ela aplica esse processo, esse fluxo de vendas, ela tem que simplesmente metrificar. Todas as métricas que eu tenho aqui, basicamente, elas são padrões reais de empresas que existem hoje no mundo todo. E o que acontece? Você precisa comparar se você está tendo essas mesmas métricas, ou pelo menos o mínimo, que foi o que eu usei nesse exemplo, e se você não estiver tendo, aonde você pode corrigir tudo isso, tá? Então, temos aqui um funil que vai de 100% até 15%, 30% de fechamento que fica lá no financeiro, que é como que o seu financeiro modela o contrato para que o seu cliente ele feche com você isto tudo, tá? Bom, em resumo, eu queria nessa aula mostrar para vocês que existe esse caminho, que existe um processo que poucas empresas usam, mas é viável, existe, tá? É factível. E eu vou continuar explicando em mais 3 aulas como que você implementa isto, tá? Então lembrando que simplesmente o meu objetivo aqui é alcançar 2 tipos de pessoas. Eu sei que tem um outro tipo, que é o estrategista, que é a pessoa do marketing, que é a pessoa que quer aprender, mas o meu ponto inicial e principal é alcançar empresas B2B e B2C para que elas consigam destrinchar exatamente esse fluxo de vendas e não somente destrinchar e aprender, mas aplicar dentro do seu negócio. Porque eu tenho certeza que você, como gerente, como dono, como CEO, enfim, você não sabia que alguns pontos podem ser melhorados, ou de repente você nem sabia que esses pontos existiam. Então a minha função nas próximas 3 aulas é que vocês entendam que cada função do marketing exerce algo importante e também como que você consegue ajustar as suas vendas nesse processo todo para que você consiga alcançar esses números. Porque simplesmente fazendo isso, você vai ter o quê? Uma previsão de vendas.
Eu sei que investindo 50 mil de marketing, eu vou ter um retorno de, sei lá, 500 mil reais, porque eu alinhei totalmente esses valores no meu processo de vendas, tá? Então eu estou deixando aqui abaixo desse vídeo mais um botão para que vocês consigam assistir as outras 3 aulas e destrinchem tudo isto que vocês precisam para o seu negócio e, claro, para a sua empresa.